Vamos em Gênesis no capítulo 7. Estamos chegando quase ao final da nossa série Família, uma instituição de Deus. Em Gênesis no capítulo 7, versículo 1, nós vamos falar hoje, o nosso tema é que a nossa casa, ela é temporária neste mundo, né? Nós estamos aqui só de passagem. Quando nós falamos do dilúvio de Noé, ali aquela arca foi também uma casa temporária para eles. E é isso que a Bíblia nos apresenta e é isso que nós vamos falar nessa noite. Tá bom? Vamos ao versículo 1 até o versículo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a subsistência que fiz, ou substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das aves do dilúvio. Então a nossa mensagem hoje é a nossa casa temporária neste mundo. Porque nós vimos semana passada que Jesus nos ensinou que há uma casa eterna para nós. E hoje nesse capítulo 7, versículo 1 aí, né, você que está lendo aí, o versículo 1 diz assim: e disse depois o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Ou seja, aquela arca foi uma casa temporária para a família de Noé. Nós citamos Jesus já no começo, porque da mesma forma, Jesus ele passou por este mundo. Ninguém vai viver toda a eternidade aqui neste mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo. É claro que o nosso Senhor Jesus, se nós vamos falar da primeira grande tribulação aqui, nós vamos falar da segunda. Se a primeira pessoa para ser salva precisava aceitar aliança, ter fé em Deus, no caso a família de Noé teve, eles entraram na arca. Na segunda grande tribulação, as pessoas também vão ter que entrar na arca de Deus, chamada Jesus. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, neste mundo nós crescemos, nós vivemos, não é verdade? Nós vamos usar o termo aqui que Jesus usou no tempo de Noé. As pessoas se davam casamento, tinham filhos. Fazia alguns dias que eu não vi a Elisa, 2 semanas, mas a Elisa já está com barrigão, né, Elisa? Daqui a pouco está aí, hein, Alex? Né? Daqui a pouco não dá mais para fazer curso. Foi fazer curso do quê? De fralda essa semana? Uma madeira? Passei lá, foi isso? Não, né? Mas olha só, né, voltando aqui, nós sonhamos, nós crescemos, porém da mesma forma que um dia o homem saiu do pó da terra, o homem um dia ele vai voltar. O que é eterno é nossas almas e os nossos corpos, que serão transfigurados, transformados, para estarmos com Deus em toda eternidade. Nós separamos esse texto aqui, do capítulo 7, versículo 1 a versículo 6, porque ele nos dá uma dimensão e um conhecimento sobre as nossas casas e a nossa família. Tudo que tem nesse mundo, um dia vai ser levado ou para o grande lago de fogo, ou pela transformação que vai ter neste mundo quando Jesus voltar, mas tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado,
Por isso a nossa família que hoje é aqui no mundo, a nossa família terrena, mas nós também temos uma família no céu, que é celeste. E lá estaremos com todos os nossos irmãos para sempre. Se você fosse escolher um título, né? Eu falei que eu fiquei com dúvida de escolher um título, não consegui escolher um título, né? O título está aí, mas estou em dúvida, né? Pois a Nora vai me perguntar que título que põe na mensagem. Quem sabe, né? Eu não mudo o título. Mas se você perguntasse para o Noé, Noé, escreve um livro aí, Noé. Que nome que você daria a este livro, né? Não tem aquele livro lá, A Volta em 40 Dias no Mundo, O Mundo em 40 Dias, como é? Que a pessoa deu uma volta no balão, não tem mais ou menos um título assim? O Noé faria um título, como nós lemos aqui, 40 dias dentro de uma arca. E quando você olha a palavra de Deus, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que Ele pode guardar toda a sua criação, a sua obra dentro de uma arca. E não teria problema se Deus tivesse destruído todos os animais e após o dilúvio fazer novos animais. Mas olha só, a nossa casa é temporária neste mundo. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 7, versículo 1, o Noé, meus irmãos, ele viveu numa geração, capítulo 6, versículo 5, pode abrir a sua Bíblia e ler, ele viveu numa geração de pessoas muito más, né? A Bíblia diz que a maldade daqueles homens chegaram até a presença de Deus. Gênesis capítulo 6 e versículo 5 diz assim: e viu o Senhor Deus, ou o Senhor, desculpa, depende da tradução, que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O homem, de uma forma geral, ele só pensava no mal. Ele não pensava no seu próximo. O que saía de dentro desses corações? Nós vamos falar algumas coisas. Olha, saía a maldade. Por isso, no capítulo 7, nós estamos vendo o resultado do que foi produzido por aquelas pessoas, naquela geração. Nós temos a geração, por exemplo, de Nimrod, Sodoma e Gomorra. São situações, são civilizações ali, sociedades, que elas não foram aprovadas por Deus. Mas por que elas não foram aprovadas por Deus? Olha só, no capítulo 9, versículo 6, fazendo uma introdução do nosso assunto, é porque o homem, ele tem o propósito de ser imagem e semelhança de Deus. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 6, diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então Deus apresentou essa proposta, essa aliança para Noé, porque ele viu que no coração do homem só tinha o quê? Maldade. Mas o homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. O segundo mandamento que nós temos é amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas naquele tempo não amavam o seu próximo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê, por exemplo, a descendência de quem? De Caim. Você vê a descendência, por exemplo, de Lameque. Olha só, a Bíblia diz que o sangue de Abel, que era seu irmão, não era uma pessoa que fazia guerra contra ele, clamava a Deus. Por quê? Porque o Caim tirou a vida, o direito da vida do seu irmão. E naquele tempo aconteciam as mesmas coisas. Em Gênesis, no capítulo 4, abra sua Bíblia lá. A gente não precisa ir muito longe, podemos ficar apenas com 6 capítulos da Bíblia. Mas olha só a geração. Se nós falamos que o Caim é amaldiçoado 7 vezes, quem dirá Lameque? 7 vezes 70. Capítulo 4, versículo 23, essa é a geração que foi se crescendo até chegar naquela geração do dilúvio. Versículo 23 de Gênesis, no capítulo 4, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por que elas deveriam ouvir a palavra dele? É porque ele era uma pessoa violenta. Você não precisa ver nos dias de hoje a violência doméstica. Está aqui na Bíblia, o que ele está dizendo? Ouve as minhas palavras, hein? Porque se vocês não escutar, olha só o que eu fiz. Continuação do versículo. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por pisar
no meu pé. Então nasce a geração de Caim, é feita uma sociedade, nasce a geração de Lameque, tem morte, tem bigamia, tem maldição do pecado. No tempo, por exemplo, de Nimrod, após o dilúvio, o que acontece? As pessoas são escravizadas, a Bíblia apresenta isso, eles são escravos. Nimrod desafia Deus com a construção daquela torre, Deus dá uma ordem para Noé, dá uma ordem depois, olha, esparramar e povoar sobre a face da terra. Ele resolve construir uma torre para chegar até os altos dos céus, para que as pessoas possam adorar ele. Então veja que aquela geração é uma geração que eles não buscam a Deus. E a casa deles também são temporárias, porque vai chegar uma hora que vai vir o quê? Vai vir o juízo do Senhor. Agora, quando você traz para os dias de hoje, a gente não precisa falar muita coisa. Eu fui assistir o jornal semana passada e eu liguei a televisão, eu assisto meia hora de jornal. Porque meia hora você é como se estivesse assistindo 30 horas de um jornal, só fala a mesma coisa, né? Aí estava lá na CPI, aí um senador falou para o outro, você é bandido, né? Não vou usar a palavra aqui com V que ele usou, né? Você é um bandido. Aí o outro senador retrucou e falou assim, você é ladrão. Você rouba os seus próprios funcionários. Porque quem não sabe, tem muitos vereadores, senadores, deputados, que eles recebem uma verba de gabinete para ter pessoas para trabalhar para eles. E o que eles fazem? Em vez deles pagarem todo o salário, ele retém parte para o seu bolso. Então, o outro senador respondeu, você é ladrão, você rouba os seus próprios funcionários. O que é mais triste, meus irmãos, é que essa geração, que eu estou citando agora, isso tudo é verdade. Um senador devia guardar a vida, o direito das pessoas. O nosso Supremo devia fazer o que nos dias de hoje? Guardar o direito à vida. Mas quando você olha tudo o que se apresenta nos dias de hoje, ninguém está preocupado em ser imagem e semelhança de Deus e muito menos cuidar do seu próximo. Então, voltando aqui em Gênesis, você pode olhar para os dias de hoje. Em Gênesis, o motivo que Deus apresenta para desfazer o homem é que o coração do homem é o quê? Má, continuamente. Eu tenho uma outra tradução aqui, eu havia separado, mas eu não trouxe, eu não deixei aberto aqui, mas eu vou abrir. O capítulo 6 e versículo 5 diz assim, olha só. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e sempre estava pensando em coisas erradas, ficou muito triste por ter feito o ser humano. O Senhor ficou tão triste com o coração pesaroso e disse, vou fazer desaparecer sobre a face da terra essa gente que criei, também os animais que arrisca aí. As aves, os animais, pois estou muito triste porque os criei. É uma tradução nova para jovem, para criança, mas para você entender como Deus, ele ficou chateado. E quando Deus olha para a nossa geração, o que Deus pode encontrar? Será que Deus se alegra do que tem no coração das pessoas, até no nosso coração, que conhecemos a palavra de Deus? Hein? Então Deus ele vai desfalecer, Deus ele vai destruir toda essa criação, mas Deus ele não é que nem um homem que ele mente ou ele se arrepende, não. Deus disse para Eva, olha, um dia o teu filho vai pisar na cabeça da serpente. E Deus vai construir aquela arca para Noé, vai dar todas as instruções para ele cumprir a sua palavra. Porque Deus ele não é como o homem, que se arrepende de dia, de noite, às vezes você briga com uma pessoa, briga com outra, faz uma coisa, não leva as coisas a sério, leva a vida de qualquer jeito, principalmente as coisas espirituais. Nós vamos levando a vida como se ela fosse eterna, não passageira, como se não fôssemos dar conta dos nossos atos para Deus. E eram assim que as pessoas, elas viviam naquele tempo. E aí Deus então, ele vai sustentar uma família, como nós falamos, na primeira grande atribulação deste mundo. Pode voltar no capítulo 7, versículo 1, até o versículo 7 que nós voltamos aí, porque Deus ele diz o que para Noé no capítulo 6? Para ele fazer uma arca. No versículo 3 aí, no capítulo 6, Deus diz que 120 anos seriam o tempo para que os homens pudessem se arrepender dos seus pecados e entrar naquela arca,
para que eles pudessem ser salvos. Não foi Deus que não quis que eles entrassem, foi eles que não quiseram. No tempo de Jesus, não foi Deus que não quis que os homens olhassem para Jesus o Cristo, foi os homens que rejeitaram a Jesus. E em Isaías, nós vamos falar sobre isso. Então as pessoas, elas preferem ficar do lado de fora, preferem não ouvir a palavra de Deus, mas Deus, ele dá uma aliança. E a Bíblia diz aqui que na continuação, tanto no capítulo 6, como no versículo 7, final do versículo 5 diz, do capítulo 7, e fez Noé conforme tudo que o Senhor tinha ordenado, e era da idade de 600 anos, quando veio as águas do dilúvio. Olha, o que é uma arca? Pensa, você que conhece a história, é fácil você saber que você tem que entrar numa arca. Mas quando Deus falou com Noé, até então a Bíblia não cita, por exemplo, a chuva. A Bíblia não fala de chuva, a Bíblia fala que o sereno, a noite, né, a terra, a relva, né, chega tempo aqui de sereno, ela fica toda molhada de manhã, não é verdade? Não é assim? Então tem tempos, tem lugares, claro que no deserto não, mas no jardim do Éden era assim. Então Deus, ele dá uma palavra e o homem vai acreditar nessa palavra, crendo que Deus, ele é capaz de salvar toda aquela vida dentro de uma arca. Agora, quando Noé recebe a notícia, que são 120 anos, como nós falamos, o que será que passou na cabeça do Noé? Não é verdade? Porque como que Deus pode preservar toda a vida em cima de algo que é tão pequeno para tantas vidas? Como é que Deus pode salvar? Como é que Deus vai preservar a vida daquela família? Deus, então, ele dá uma ordem e o homem, ele não vê, porque o homem não vê a arca. Quando que o homem vai ver a arca? O povo de Deus, que era escravo no Egito, eles viram o Mar Vermelho ou primeiro eles tiveram que crer na palavra de Deus? Só após eles crerem é que eles puderam depois ver o mar aberto. Porque aqueles israelitas que não acreditaram em Deus, além de perder o seu filho primogênito, não saíram do Egito. E quantas pessoas não creem na palavra de Deus? Mas quando Noé ele começa a fazer a arca, o que apresenta para nós na vida do crente, não são sinais, não são milagres, não são nada disso que nós vamos falar. Mas o que é invisível, o que é intangível para o homem, é gigante. É intangível quando nós falamos da palavra de Deus e a fé que nós precisamos ter em quê? Em Deus. Porque quando Deus põe todo aquele animal na arca, o que é uma arca para tantos dias em cima de um dilúvio? Quando você abre a Bíblia, no capítulo 7, versículo 11, vamos fazer a leitura aqui de um versículo, porque a arca, ela não ficou 40 dias. A arca, ela ficou mais dias do que 40 dias, do que 40 noites. Então, o Noé, ele precisava crer em algo que era invisível. Mas o que foi gigantesco e intangível foi a fé. Não porque nós somos algo, não, é porque a Bíblia diz que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença, ela tem um autor, que chama Jesus Cristo. Esse é o enviado de Deus para que nós pudéssemos crer. Então, quando Noé vai sair da arca, o que ele vai fazer a primeira coisa? Ele vai sacrificar para Deus. Ele vai ali matar um cordeiro, porque a promessa de Deus ainda continua. E toda a terra depois é estabelecida. Mas em Gênesis, no capítulo 7, versículo 11, diz assim: e no ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, quando você compara a arca, que é a promessa de Deus e a aliança, olha só como é que Deus é poderoso para guardar a nossa fé, a nossa vida durante 70, 80, 100 anos aqui neste mundo. Quando Noé entrou aqui na arca, vamos ver a idade dele? Ele tinha 600 anos. Na verdade, ele tinha 17 dias de vida. No segundo mês,
do ano 600. E aí, quando cai as águas, né, a Bíblia diz que ele entrou, ficou 7 dias, a arca estava fechada por Deus. No capítulo 8 e versículo 13, olha só quanto tempo eles ficaram dentro dessa arca. Olha só essa pessoa, tanto para construir uma arca, como para construir a sua casa, a sua vida espiritual, se ela não precisa ter o quê? Fé na palavra de Deus. Diz assim o capítulo 8 e versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Ou seja, quase um ano havia se passado em que eles estavam naquela casa, naquela morada temporária que Deus os tinha guardado. Não é assim, meus irmãos, a nossa vida? O que nós somos? Nós não somos nada, como eu comentei aqui, na segunda-feira você vê uma pessoa, hoje você recebe uma notícia de morte. No versículo 14, aqui do capítulo 8 diz, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Ou seja, eles ficaram mais de um ano naquela arca. Foi mais ou menos 371 dias. Deus tem capacidade para guardar o homem? Sim. Deus tem capacidade para guardar os animais? Sim. E Deus tem capacidade para guardar a nossa fé. Porque quando você olha para a palavra de Deus, qual que seria o sinal? O que fez com que Noé entrasse na arca para crer? Foi algum sinal que ele viu ou foi a palavra de Deus? O que será que fez ele entrar dentro daquela arca, construir aquela arca por 120 anos, para que ele pudesse ter, pelo poder de Deus, a sua família guardada? Quando ele entra naquela arca, Deus não fala o tempo que ele vai passar lá. Nós não sabemos o tempo da nossa vida. A única coisa que Deus fala, como fala para o profeta Amós, se eu não me engano, capítulo 4, ele diz, ó Israel, Israel, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Nós não sabemos se uma vida vai ser ceifada com 1 ano, 1 mês, 10 anos, 50 anos, 100 anos. O que nós sabemos é que enquanto nós estamos ainda dentro da aliança de Deus, dentro dessa arca com a nossa vida que você crê, nós estamos guardados por Deus. Porque a nossa casa é temporária. O mundo mudou totalmente. Quando Noé entra, o mundo é de uma forma, e depois quando ele sai, o mundo ele é o quê? Ele é outro. As coisas vão passando. A nossa casa aqui no mundo também ela é passageira. E se não é Deus, meus irmãos, sustentar a nossa família, se não é Deus nos amar, se não é Deus nos guardar, capítulo 7 aí do versículo 16, diz que Deus selou aquela arca, se não é Deus para nos selar com o Espírito Santo da promessa, o que seria da nossa vida e da nossa família? Então olha só que a palavra de Deus, o Noé, a sua casa vai ser salva, não pela sua meritocracia, é por Deus, é pelo nosso autor, que é Deus, é Jesus que morreu naquela cruz para salvar os nossos pecados. Mas ele precisou fazer, ele precisou ouvir a palavra de Deus e servir a Deus. Por isso que nós falamos que a arca foi uma morada temporária para ele, foi muito importante, quantas coisas boas ele aprendeu. Olha só a oportunidade que Deus deu para ele, Deus deixou que os filhos entrassem com ele junto com as esposas. Nós vamos lembrar no final que um dos filhos não serviu a Deus. O cão, ele não serviu a Deus. E o cão só foi abençoado naquela geração entrando na arca por causa do seu pai. Mas o que havia naqueles corações, qual que é o motivo para tanta maldade que existia naquele tempo? Porque a gente pensa, Deus destruiu o mundo por causa da maldade do homem. Mas o que corrompeu o homem de ser imagem e semelhança de Deus e amar o seu próximo? A resposta está no capítulo 6, aqui do livro de Gênesis. Olha só, vamos à leitura do versículo 1 até o versículo 4, ok? Vamos ver qual que é a origem de tanta maldade no coração do homem. E aconteceu que, como o homem começaram a se multiplicar sobre a face da terra, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra,
lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor Deus disse: não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele tempo, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, e os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. Isso aqui é um dos motivos, meus irmãos. O motivo com que havia tanta maldade naquela geração. Começa com Caim matando seu irmão, Lameque com violência dentro da sua casa, do seu lar, matando uma pessoa que pisa o pé dele, ameaçando as suas esposas dentro de casa, bigamia. Olha quantas coisas vai acontecendo por causa do pecado, até que as pessoas já não veem mais, não escutam mais a palavra de Deus como Adão escutava, as pessoas se afastam. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Então Noé, como nós vimos, é uma pessoa que ele creu na palavra de Deus. Agora, a geração má do tempo de Caim, do tempo de Lameque, do tempo de Nimrod, no tempo de Sodoma e Gomorra, é uma geração que nós encontramos nos dias de hoje. Você olha quantos pais e quantas mães reclamando que os seus filhos, eles não fazem o quê? Não honram. Quantos pais e mães precisando de ajuda de um filho e a pessoa nem aí para o pai e para a mãe. Aliás, tem muitos com 30, 40 anos que nem querem trabalhar, querem ficar em casa no bem bom, não quer cumprir uma ordenança de Deus, que Deus falou para Adão, olha, vai lavrar a terra, não é verdade? Quantas coisas são construídas, a pessoa ainda cobiça ainda a casa do outro, as pessoas em vez de trabalhar, roubam. Você vê hoje que as pessoas, tá meio encoberto por causa da Covid, mas antes da Covid a pessoa sai, a pessoa não tem 10 reais para comprar uma droga, a pessoa vai lá e tira a vida da outra. Então Deus, quando vê isso no tempo de Gênesis, ou quando vê no nosso tempo, e aquelas pessoas que conheciam a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 33, ele diz, não se deixe enganar. Ele diz, não se deixe enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Como que aquela medida de maldade chegou até a presença de Deus? Quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Olha só o que foi produzido, capítulo 6 e versículo 4. Foram produzidos filhos o quê? Filhos valentes. Final do versículo, filhos de fama, né? Não é mais o nome de Deus que é exaltado, são os homens. Há uma corrupção geral ali. No versículo 13, por exemplo, do capítulo 6, olha só o que está escrito. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia do quê? De violência. Violência. E aí quando você olha o motivo, há o quê? Uma contaminação. O que Jesus fala em Mateus no capítulo 15? Abra sua Bíblia aí, capítulo 15, versículo 11 e versículo 19. Qual que é o motivo das pessoas serem contaminadas pelo pecado? Mateus capítulo 15, versículo 11. Jesus já tinha dito no Sermão da Montanha, né? Aonde estiver o vosso tesouro, estará o quê? O vosso coração. Então, em Mateus, no capítulo 15, e versículo 11, Jesus nos alerta. Olha só o que Jesus ensina para os seus discípulos. Versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que da boca sai, isto é, o que contamina o homem. Versículo 19. Mas o que sai da boca é o que procede do coração. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Se você não cuidar do seu coração,
a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai morrer. Em Tiago, no livro de Tiago, ele diz, não, você diz que é espiritual, você diz que teme o Senhor, então mostra a sua fé pelas tuas obras. Mas quando as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, Deus tem que mandar um sinal, se a pessoa não quer ouvir. Meus irmãos, tanto o dilúvio, como aquele sangue nas ombreiras da porta, as pessoas foram livradas pela fé, pela palavra de Deus. Ninguém vai ser salvo por um sinal. Olha, na parábola lá do rico, do Lázaro, né, o rico fala assim, deixa eu voltar, Senhor, porque eu quero falar para os meus irmãos, eu não quero que eles sofram aqui, que eles venham para cá. E o que Jesus disse? Eles já têm a minha palavra, eles têm a lei, eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não ouvem a palavra de Deus, também não ouvirão aqueles que foram ressuscitados dos mortos. Então Jesus, ele mostra para nós fomos criados para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente deixa a nossa carne, o nosso coração dominar sobre nós, acontece com a nossa casa o que aconteceu naquele tempo. As pessoas se perdem porque não cuidam dos seus filhos, não cuidam daqueles que frequentam a sua casa e tudo vai para o espaço. É assim que acontece, por isso aqui fica a dica. Meus irmãos, tem também uma teoria aqui, eu não vou perder muito tempo, nós já estamos um pouco avançados, mas que diz que essas pessoas, os filhos aqui de Deus, eram anjos. E as filhas dos homens eram mulheres. Mas isso é um tipo de pensamento de pessoas que eles não têm compromisso com a Bíblia. Então eu não quero nem gastar tempo com isso, mas eu queria deixar um alerta aqui sobre as heresias que nós achamos na internet, sobre as coisas que entram dentro da igreja, que isso não é a palavra de Deus. Porque Deus disse, para nós, através do servo Moisés, que Eva era mãe de todos os viventes. E isso é uma coisa atemporal, não é uma coisa só no tempo de Eva, mas Deus deixa bem claro no tempo que ele escreve. E a segunda coisa é que Jesus diz, naquela questão lá com os saduceus que não criam em ressurreição, que eles perguntam, Senhor, a mulher tem um marido, morre, aí casa de novo, aí ele morre, aí casa de novo, lá no céu, vai casar com quem? O que Jesus diz? Que os anjos não se casam e não se dão em casamento, e nós vamos ser como os anjos. Então isso não procede, eu só queria fazer essa observação aqui. Mas quando o Noé entra na arca, as pessoas muitas vezes, no tempo de hoje, eu fiz essa observação para entrar nesse assunto, as pessoas pegam a Bíblia, ou na sua vida, e começam a pedir um sinal para Deus. Não, porque Deus vai me abençoar através de um sinal. Olha, eu pergunto para vocês, que sinal que o Abraão viu para deixar a sua parentela, a sua casa e para uma terra que Deus tinha prometido para ele? Que sinal que teve? Que sinal que Noé recebeu para que ele pudesse crer na palavra de Deus? Quando nós olhamos em Gênesis no capítulo 8, versículo 9, pode voltar lá em versículo 15, um sinal foi dado sim, As pessoas podiam observar, capítulo 8 de Gênesis, versículo 9 e versículo 15, que antes do dilúvio, os animais eles vieram até a arca. O Noé ele tinha que construir a arca, mas ele não precisava capturar animal nenhum. Se Deus quisesse dar um sinal para aquela geração ver, no primeiro dia de 120 anos, Deus tinha trazido todos os animais para eles viverem ali. Mas Deus não fez isso. Porque Deus não quer que o homem fique atrás de sinais. Deus quer que o homem fique atrás da sua palavra. Ouça a sua palavra e cumpra. Capítulo 8, versículo 9, diz assim. A pomba... Errei o versículo aqui, mas eu já acho. É capítulo 7, versículo 9. Entraram de 2 em 2, junto a Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Versículo 15 do capítulo 7. E de toda a carne que havia de espírito da vida, entraram de 2 em 2, para junto de Noé, na arca. Então eles vieram até a arca,
e as pessoas que estavam próximas poderiam até ver esse sinal. Você conhece a história do rei Acás? O rei Acás é um rei, no capítulo de Isaías, no capítulo 7, abra sua Bíblia lá. No capítulo 7 de Isaías, o rei Acás, ele é um rei que ele, nas circunstâncias aqui, ele serve a Deus. Olha só o capítulo 7, versículo 1. Olha só que interessante. Se Deus quisesse dar um sinal para Noé, durante 120 anos, Deus podia falar assim: Noé, eu vou te dar um sinal. Eu vou fazer chover só na sua casa, para você ver o que é chuva. Deus não faz isso. Agora, quando você abre a Bíblia, vai em Isaías, no capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E sucedeu, pois, que no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, o rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas nada puderam contra ela. Então aqui é uma situação triste, por quê? Porque além da Síria subir contra Judá, ainda os israelitas, as 10 tribos, vai subir contra os seus próprios irmãos. Só que no tempo de Acás, eles não podiam fazer muitas coisas. Então o versículo 10 apresenta isso para nós. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, e pede-o ou debaixo das profundezas, ou em cima das alturas. Acás, porém, respondeu: Não pedirei, não tentarei ao meu Senhor. Quando Jesus é transportado até o penáculo, né, até o lugar mais alto do templo, Satanás diz assim para Jesus: olha, pula daqui de cima e dê ordem para os teus anjos te guardarem. O que Jesus responde para ele? Você não viu que está escrito que não tentarás ao teu Senhor? Toda vez que nós não cremos na palavra de Deus e pedimos um sinal, nós estamos o quê? Tentando o Senhor. Nós estamos tentando o Senhor porque não há fé suficiente para quê? Na palavra de Deus. Olha só o que Acás diz aqui. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei quem? Ao Senhor. O Noé não vai pedir um sinal para Deus, porque ele crê. Segura a sua Bíblia aí, nesse capítulo, e abra comigo em Hebreus, no capítulo 11. O que agrada a Deus, meus irmãos, é a fé. Não é os sinais, não é milagre. Eu vou citar um versículo para vocês. Já achou, irmão Luiz? João, você está com a Bíblia? Abre para mim, João, no capítulo 4, versículo 48, eu vou pedir para você ler, e vocês podem, segura Isaías, mas quero que vocês abram em Hebreus no capítulo 11. O que agrada a Deus, meus irmãos, é a fé, é a palavra de Deus sendo crida. Só um minutinho, João. Em 1 Coríntios, não precisa ir lá, mas no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: olha, os judeus eles pedem o quê? Um sinal. E os gregos, eles buscam sabedoria. Mais a fundo, o que Deus quer do ser humano é que está em Hebreus, só eu não abri ainda, mas eu vou abrir, no capítulo 11 e versículo 7. Olha só o que Deus diz. Pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se via e temeu para a salvação da sua família, ou seja, da sua casa. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como é que o Noé foi salvo neste mundo? Num tempo temporário? Foi pelo sinal? Não. Foi através do quê? Da fé. Divinamente as pessoas são avisadas pela fé. A pessoa pode perguntar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pela fé você vai responder o quê? A galinha, porque Deus criou primeiro os animais.
Depois os animais procriaram. Você não crê que o mundo foi criado pelo Big Bang, porque você tem o que dentro do seu coração? A fé. Você tem a palavra de Deus que foi confirmada pelo Espírito Santo, porque Jesus, ele é o nosso autor. Ele é o autor da nossa fé. No versículo 6, olha só o que a Bíblia diz. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então isso mostra para nós que não é por vista, não é por sinal. O que é uma arca diante de 371 dias em cima de águas? O que é a nossa vida aqui neste mundo, meus irmãos, se nós não guardarmos a nossa fé? Olha só o versículo 3 do capítulo 11. Pela fé entendemos que os mundos pela qual a palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. Como é que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo do caos. Está lá nós lemos aqui, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Fala do abismo, fala da escuridão, fala das trevas, fala que só tinha águas. Olha quantas coisas Deus fez por nós, de estarmos até aqui. Quantos meteoros por ano, não é dito, que são desviados aí, que passa próximo da Terra. Um meteoro daquele, se acertasse a Terra, o que aconteceria? Toda a vida seria destruída. Agora, quem é que guarda? Quem é que mostra para nós todas essas questões que aconteceu naquele tempo? São sinais? São milagres? João capítulo 4, versículo 48, pode ler para nós? João, faz favor. Como é que é, João? Não ouvi. Está uma tradução diferente aqui da minha. Olha só o que Jesus disse no versículo 48 do capítulo aí. Diz assim: então Jesus disse, se eles não verdes os sinais, eles não vão o quê? Eles não vão crer. Então Jesus, a Bíblia diz que foi acompanhado por milagres, maravilhas, porque as pessoas não criam. Mas o verdadeiro crente, ele crê. E quando você volta para Isaías no capítulo 7, o sinal que Deus tinha para dar para o mundo, Deus já deu, meus irmãos. Quantos sinais foram dados? Como o rei não pede um sinal para Deus, é Deus que oferece, e Deus pode oferecer um sinal para você, para que você veja a mão dele, né? Depois que você creu. O rei Acaz não precisava de sinal para crer, nessa situação aqui, nem o Noé. Aí Deus diz assim, não, peraí que eu vou dar um sinal para você. Qual que é o sinal de Deus para os homens? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Qual que é o sinal que Deus deu para os homens? Jesus. Em Lucas no capítulo 17, nós não vamos lá por causa do tempo, mas Jesus diz sobre a geração de Noé. Jesus disse do versículo 25 até o versículo 30, olha, da mesma forma no tempo de Noé, eles casavam, comiam, bebiam, davam em casamento, mas eles não ouviram o quê? A palavra de Deus. Eles foram reprovados. Da mesma forma que Jesus diz que ele é este é o sinal para Israel, Isaías capítulo 7, versículo 14. Um sinal vos dará o Senhor, eis que de uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Quem encostava de Jesus via quem? Via Deus. Via a glória de Deus. Como a glória de Deus naquela arca revelada por Deus nos guardar. Então não é o crente que pede sinal. É Deus que dá. E Deus deu um sinal para Noé. Não deu. Após Deus guardar a casa dele diante daquele dilúvio, Deus guarda a nossa casa,
Deus deu um sinal para ele, falou assim: Noé, eu vou pôr um arco, para toda vez que chover, você veja que eu nunca mais vou destruir esse mundo com o dilúvio sobre as águas. Então Deus colocou o arco-íris. O arco para Noé saber. Mas enquanto nós, meus irmãos, ficarmos olhando por sinais, se Deus vai abençoar ou não, se o Senhor me der um sinal, eu vou. Aí Deus disse para ele: então pede o sinal. A glória não é para ele, a glória é para Débora. Né? A glória não é para ele, ele chama a Débora ainda para ir. Né? O capitão de guerra, não lembro o nome da mulher que matou, mas entrou dentro de uma tenda, ela envenenou com leite lá. Císera, capitão de guerra, e matou. Aí ele diz assim para Deus: Senhor, então faz cair o orvalho, eu vou pôr uma lã fora, né? Eu vou pôr uma lã para fora do meu terraço, à noite vai vir um sereno. Se a lã não molhar, eu creio que o Senhor está comigo. Aí no outro dia, o que aconteceu? Todo o quintal molhado e a lã seca. Aí, chegou de noite, Deus fez um chamado, ele disse: Senhor, se o Senhor me der mais um sinal, eu vou, hein? Aí Deus, na sua misericórdia, disse: pode pedir. Ele falou: agora vamos fazer diferente. Agora no meu terraço de manhã, não vai molhar nada. No meu terraço vai molhar só a lã que eu vou pôr seca. Aí se eu ver que todo o terraço está seco e só a lã da brisa noturna molhar a lã, aí eu vou. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus teve que dar um outro sinal, levar ele até o ponto de guerra do lado do inimigo para ouvir que os inimigos estavam morrendo de medo desse cabra foxo que não queria ouvir o quem? O Senhor. Então toda vez que nós não ouvimos o Senhor, nós somos frouxos, no sentido em que nós não estamos apegados a Deus. E quando nós temos uma família, se nós não apegarmos a Deus, meus irmãos, neste mundo, não vai dar tempo, eu nem vou falar sobre o corvo e a pomba. Mas o crente que não está como a pomba, que vai para o mundo e volta para a arca, porque os seus pés, no capítulo 8, é o versículo 9 que eu ia ler aí, que eu citei errado, é como o corvo que vai no meio da carniça, no mundo, fica lá e de repente volta. Essa vida não agrada a Deus, porque nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agora, eu queria só para terminar o estudo aqui, já que nós falamos que a nossa casa é temporária, qual seria a origem de tanta maldade no coração do homem? A palavra de Deus foi corrompida. O que fez Noé entrar na arca, sinal a sua palavra, é o último tema: enquanto estamos na casa do Pai. Olha, enquanto aquela família estava dentro da arca de Deus, do Pai Celestial, daquela aliança que Deus fez, eles não sofreram nenhum mal. E eles ainda aprenderam a confiar em Deus. Desde quando os animais chegaram, de toda aquela madeira que foi produzida, não é verdade? De tudo que aconteceu durante aquelas noites de 40 dias, depois como foi secando, as coisas que eles viam da janela, onde eles mandavam onde mandava o corvo e a pomba, eles estavam guardados. Só que quando aquelas 8 almas saem de dentro da presença de Deus ali da arca, o que acontece? O cão, descendente, filho de Noé, ele se perde. Então tem uma representação espiritual aqui para nós. É que muitas vezes, quando os nossos jovens deixam a casa dos pais, que estão lá, o cão, meus irmãos, ele só entrou na arca por temor do seu pai. Ele não entrou na arca porque ele cria em Deus. Você vê a geração dele, é a geração que vai se perder depois. Mas enquanto os filhos estão na nossa casa, os filhos estão recebendo as bênçãos. Enquanto o Ló está dentro da tenda de Abraão, ele está sendo o quê? Abençoado. Mas quando o Ló sai de dentro da casa do seu pai, Abraão, né, que é o seu tio, mas é considerado seu pai ali na criação dele, ele se perde. E aí o que acontece?
não se vê coisas boas na vida dessas pessoas, não é verdade? Nem de Ló e nem na vida de Cão. Então isso mostra para nós que quando um filho sai, muitas vezes de casa, o filho acaba se perdendo, porque ele não estava pronto ainda. A sua fé não estava firmada ainda na palavra de Deus. Mas também é verdade que em muitos casos, quando os filhos saem das casas dos pais, é a casa dos pais muitas vezes que desmorona, que caem por terra. Porque muitas vezes é aquele filho que conhece a palavra de Deus, que sustenta espiritualmente aquele lar, porque a graça de Deus está com ele. Então nós vivemos num tempo, meus irmãos, como eu disse, as pessoas elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Então elas não dizem, no capítulo 6, que ali são os filhos de Eva, são os filhos dos homens, mas no sentido ali, filhos de Deus espiritualmente, e filhos, as filhas das mulheres dos homens, porque não tem a espiritualidade. Eles dizem que são os anjos. E tem tanta besteira hoje, nos dias de hoje, que as pessoas falam que a casa de Deus, por exemplo, ela não precisa ser local, não precisa ter reunião. Eu queria agradecer a Deus aqui publicamente, por esse mês de maio, pelo nosso culto de hoje, tantas pessoas aqui. As pessoas não têm dado valor às suas famílias, não têm dado valor às suas igrejas. Por isso, quando elas saem da casa de Deus, ou quando os filhos casam e saem da casa dos pais, muitas vezes acontece como Ló e como Cão. Mas também, muitas vezes, é porque os pais não apresentam o quê? Fé para os seus filhos, para que seus filhos possam firmar e ficar na palavra. Pela graça de Deus, 2 filhos vão ter temor a Deus dos filhos de Noé. Por isso é muito triste, mas eu disse no início, Deus deu um privilégio muito grande, porque enquanto os nossos filhos são pequenos, eles estão conosco, para ouvir a palavra de Deus e para que seus corações possam produzir o quê? Maldade? Pensamentos má continuamente? Não, produzir fé. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos. Hoje tem pedido de oração? Queria agradecer que você está em casa. E gostaria que você refletisse que a sua casa, assim como a minha, ela é temporária neste mundo. Como aquela arca foi uma casa temporária para Noé. Mas Deus guardou. E Deus vai nos guardar 70, 80 anos, se nós tivermos